Olá meninas! No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas dicas para fazer um delineado bem legal no seu olhinho. Bom, para fazer esse vídeo eu já preparei a pele, só falta mesmo fazer o olho e a boca. E depois passar o meu blush sensacional. Bom meninas, quando eu comecei a fazer delineado, eu assisti a muitos vídeos na época e eu usava a técnica do pincel chanfrado, né, como chama, que ele não é reto, ele é meio triangular, formando um trapézio, sei lá, vocês entenderam. Enfim, eu pegava ele, passava numa sombra preta e fazia o desenho do puxadinho que eu queria. Às vezes as meninas me perguntavam, como é que você consegue deixar tão fino? Era esse o truque. Mas como tudo na vida a gente vai aprendendo, vai se adaptando, eu acabei me acostumando e foi se tornando mais prático utilizar o delineador que parece uma caneta. Tem a caneta delineadora, essa aqui é da Quem Disse Berenice. Ela é uma canetinha mesmo, muito legal, super prática. E eu também perdi o costume de fazer o puxadinho, porque meu olho ele já é meio puxado, então eu só fazia passar mesmo e puxar de leve aqui. Mas enfim, uma coisa bem legal também para fazer, para quem gosta do lápis e não consegue usar outra coisa a não ser lápis, você pode usar um lápis marrom, fazer o delineado. O marrom, gente, quando você borra ou erra e tenta apagar, ele desfaz muito mais fácil do que o lápis preto. Principalmente para quem usa esses lápis à prova d'água, super preto, tem o da Contém uma Grama, que é preto pra cacete e pra sair é muito ruim. Então, utilizar o lápis marrom, você faz um delineado antes, como se você estivesse fazendo um rascunho. E em seguida você passa o delineador ou o lápis preto por cima. Vai ficar super legal e evita o erro. Outra dica legal para você que está começando a fazer, ou já faz há um tempo, mas nunca consegue deixar o olho do mesmo jeito, você fazer bem fininho no olho e tentar fazer bem fino no outro. Você tentando fazer fino, qualquer erro que tiver, borrou muito aqui em cima, você não quer desfazer a sombra, e não quer apagar, aí você engrossa mais um pouco, sabe? Se tiver fino, beleza, mas se já tiver grosso, você vai fazer o quê? Vai tomar o olho todo de delineador? Não pode, não pode, não pode. Ui! Se você quer que o seu delineado seja o ponto alto da sua maquiagem, escolhe um batom simples. Gente, esses vizinhos estão incorporados, eles estão com alguma coisa. Simples no sentido de cores mais opacas, neutras. Uma cor que não seja ceguei, entende? Hoje eu vou apelar para o lilás. Eu acho que o lilás, esse lilás meio escuro, ele fica bem brando e em pele morena fica show de bola. Ele não vai brigar com o olho, ele vai ficar quase... Quando não é o povo lá de fora, são as crianças brincando na sala. É difícil hoje. Para esse olhar, para esse delineado ressair nessa maquiagem, eu vou usar uma sombra clara, em quase 80% da minha pálpebra, e dependendo da situação eu puxo um marronzinho esfumado. Meu olho ele é pequeno, principalmente quando eu dou risada, e passar uma sombra marrom ou escura aqui no fundo fecha ele mais ainda. Claro que eu vou ter que passar em menor quantidade para que não feche tanto, mas eu não costumo utilizar. Eu dificilmente passo sombra e quando passo eu utilizo tons mais claros em maior parte do olhar, do olho.
Bom, então vamos começar. Para o início, vamos utilizar um pincel arredondado e escolher uma sombra de tom claro. Estou usando a paleta da Eudora e vou usar esse bege bem clarinho e passar em pelo menos 80% da pálpebra. Uma dica para fixação da sombra é utilizar base, passar na pálpebra móvel e também aplicar dando batidinhas. Vai ajudar a fixar melhor a sombra e dar mais nitidez à cor. Após aplicar a sombra nos dois olhos, vou utilizar uma cor mais forte, um marrom bem escuro. Vou aplicar naqueles 20% que eu não passei a sombra, no canto do olho, também dando batidinhas. Quando se usa sombras de tons escuros, sempre corre o risco de dar uma borradinha ou fazer aquela olheira estranha abaixo do olho. Para isso, você pode estar pegando um pouco de corretivo ou base, eu aconselho base, e aplique uma quantidade considerável abaixo do olho. Pode aplicar, vai ficar estranho no começo, mas assim que você terminar a maquiagem, você pode retirar o excesso. Ou com pó, ou com um pedaço de lenço, papel umedecido, enfim. Ou se preferir, você pode realizar esse mesmo processo ao final da maquiagem. Vai ficar a seu gosto. Consegue notar a diferença? Após a aplicação nos dois olhos, com um pouquinho só da mesma sombra escura, e pode ser com o mesmo pincel, você vai puxar esse marrom, vai esfumar ele sobre a sombra branca que você já havia aplicado. Ele vai fazer uma espécie de contorno da sua pálpebra móvel, delimitando onde ela começa e termina. Na mesma paleta eu vou usar o tom amarelo para iluminar o início, ali aquele cantinho inferior do olho. Junto com a sombra mais clara, ele vai ajudar a iluminar o olhar, ele vai abrir o olhar. Agora, voltando à paleta, eu vou utilizar esse tom de vermelho rubi, mas você também pode utilizar um tom de lilás, caso não tenha o vermelho rubi. E eu vou passar ele acima daquela marcação do marrom escuro. Ele vai fazer uma espécie de degradê junto ao marrom. Pode esfumar, tá? Para fazer o esfumado, eu prefiro utilizar um pincel mais pontudo, com as cerdas mais pontudas, mas fica a seu critério. Agora, utilizando o Light Up da Contém uma Grama, eu vou traçar uma linha abaixo da sobrancelha e acima daquele esfumado com o vermelho rubi. Pode aplicar à vontade, tá? Eu prefiro espalhar com os dedos. Tem gente que prefere com pincel, outros com cotonete. Fica a seu critério. Eu acho que fica mais natural com o dedo. Eu vou dando batidinhas e puxando ele para o canto superior do olho. Esse lápis, além de levantar o olhar, dá um efeito de sobrancelha feita recentemente. Mesmo que você não tenha feito. Ele dá aquela levantadinha, sabe? Fica show. Adoro. É quase uma explosão de glamour. Agora, usando a técnica do lápis marrom, eu vou traçar uma linha bem fina do canto superior em direção ao canto inferior do olho. Ou seja, do final para o início do olho.
eu não gosto de puxar ele até o início, até o cantinho. Eu não faço o contorno total do olho, porque meu olho é pequeno. Então, para abrir o olhar, eu faço uma espécie de V no canto superior do olho. Eu passo em cima até metade do olho e embaixo também até metade do olho. Agora, seguindo o contorno da parte de baixo do olho, eu vou subindo, puxando uma pontinha, tá vendo? É essa pontinha que eu vou seguir para fazer o delineado. Fazendo o esboço com o lápis marrom, vai ficar muito mais fácil na hora de passar o delineador preto. É muito simples, você só vai seguir o contorno do olho embaixo, como se você estivesse contornando o olho, só que subindo um pouquinho a pontinha para cima e pronto. Agora vem a parte mais fácil, que é cobrir o delineado. Eu estou utilizando o delineador preto da Color Trend. Repare que eu só vou cobrir a parte de cima. A parte de baixo eu vou deixar só no lápis marrom, porque meu olho é bem pequeno, como eu já havia dito. O marrom, ele tem uma maior aceitação na minha pele do que o preto. O preto fica muito mais dramático do que o marrom. Aí não tem segredo. Caso você venha borrar, mesmo fazendo esse contorno, mesmo cobrindo o desenho do lápis marrom, faz aquele truque. Um pouco de base, né? Depois você tira o excesso. Rímel em abundância. É sempre bom retocar a sombra marrom escura. Dá mais umas batidinhas e uma esfumada bem perto do puxadinho preto lá do delineado que você fez, porque é ele que vai realçar esse delineado na ponta, ele que vai dar esse efeito lindo, degradê, bafônico, arrasou e yes. Para finalizar, o batom. Essa maquiagem combina com qualquer batom, mas ela fica muito mais bonita e o olho chama muito mais atenção se você utilizar um batom mais simples, mais calmo, de preferência um tom opaco ou nude. Viu só? Super simples e prática. Essa maquiagem é super legal para várias ocasiões. E delineado é uma questão de prática. E se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, se inscrevam no nosso canal e nos acompanhem nas redes sociais. Os links estarão aqui abaixo na descrição do vídeo. Fique por dentro de tudo que acontece no nosso canal. Baixe o nosso aplicativo e tenha o Abracadabra no seu celular. Beijos e abracadabra!